Olá, boa noite. O Jornal da Alterosa, edição regional, já está aqui no ar. Eu, Camila Dourado, agradeço pela sua companhia na tela da TV Alterosa. Vamos aos destaques de hoje. Uma mulher morreu após ser atacada por cães na zona rural de Caldas. A Polícia Civil investiga o caso. Este é um dos destaques do Jornal da Alterosa, que mostra ainda 2 acidentes foram registrados na MGC 491 em Varginha. Os veículos rodaram na pista após chuva na madrugada. E mais, o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio em uma área de vegetação próxima à rodovia MGC 369 em Campo Belo. Hoje é quinta-feira, dia 28 de agosto. O que acontece no sul e sudoeste de Minas, você vê agora. Quinta-feira, semana finalizando e o mês também dando tchau aí. Já semana que vem já tem setembro. Por isso, chegou a hora de você ficar muito bem informado com as notícias do sul e sudoeste de Minas. E uma mulher morreu após ser atacada por cães na zona rural de Caldas. Acompanhe. De acordo com a Polícia Militar, a Aparecida Sebastiana de Souza, de 59 anos, teria morrido após ser atacada por cerca de 15 cachorros na zona rural de Caldas, no bairro Maranhão. Ainda segundo a PM, em conversa com a dona da casa, a vítima teria entrado na propriedade e pouco depois foi surpreendida pelos animais. A mulher disse ainda que, ao sair para estender as roupas, viu a vizinha no chão, sendo mordida pelos cães. Ela ainda teria tentado afastar os animais com pedaços de madeira, pedras e até mesmo jogando detergente, mas não conseguiu interromper o ataque. A mulher ainda relatou aos militares que a Aparecida frequentava a casa e que os cães estavam acostumados com ela no local. A polícia ainda constatou que o local é cercado apenas por arame farpado, o que facilita a passagem dos animais. O SAMU esteve no sítio e confirmou a morte. O corpo foi encaminhado para o IML de Poços de Caldas. A perícia da Polícia Civil esteve no local e a dona da casa foi conduzida à delegacia por omissão de cautela na guarda dos animais. Como a cidade não possui canil público, os cães permaneceram sob a responsabilidade da proprietária até decisão da Justiça. Gente, que tragédia ali na zona rural de Caldas. Essa mulher morreu aí após ser atacada por cerca de 15 cães. Imagina a dor, o sofrimento dessa mulher durante esse ataque. Agora a Polícia Civil, a perícia da Polícia Civil esteve ali no local para investigar as causas aí, porque já que no boletim de ocorrência citava, né, que essa vítima aí já era acostumada com os cães. Mas pelas imagens ali dá para ver a situação da casa, né, cercada ali por arame farpado, tem um cercadinho, mas como diz o boletim de ocorrência, né, esses cães aí podem ultrapassar essa cerca. Então agora a Polícia Civil já esteve lá, a perícia foi até o local para poder investigar essas causas. Meus sentimentos a todos os familiares. E 2 acidentes foram registrados na MGC 491 aqui em Varginha. Os veículos rodaram na pista após uma chuva na madrugada. Acompanhe. Quando nossa equipe chegou ao local do acidente, encontrou a cena de destruição. O carro ficou deste jeito, completamente destruído, e a vítima estava sendo socorrida pelos enfermeiros e médico do resgate da EPR Vias do Café. O motorista teve que ser imobilizado e encaminhado ao hospital. O acidente foi registrado perto da rotatória da rodoviária de Varginha, na MGC 491. De acordo com a EPR, concessionária responsável pela via, o motorista provavelmente perdeu o controle da direção e subiu neste barranco. Logo após, ele acabou batendo no poste e capotando o veículo, parando aqui neste local. A gente percebe que a parte superior aqui do teto ficou completamente destruída e provavelmente o homem, de acordo com os funcionários da concessionária, tem entre 40 e 50 anos, ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital Bom Pastor. Poucos quilômetros à frente, mais um acidente havia sido registrado na mesma rodovia.
mais um pouco acima, ainda na MGC 491, perto de uma academia aqui no bairro Santa Luísa, mais um acidente foi registrado. Aqui, de acordo com a EPR, o motorista de um carro, ele perdeu o controle, ele estava descendo pela rodovia, sentido aonde nós estávamos, na rotatória da rodoviária. Ele perdeu o controle, atravessou aqui o canteiro central e acabou parando naquele local. A gente percebe que a frente do carro ficou destruída, o pneu dianteiro aqui do lado direito também ficou completamente destruído. Ainda de acordo com testemunhas, o motorista ele não teve ferimentos. Ele estava indo dar uma palestra no Hospital Bom Pastor. Uma outra pessoa veio aqui, buscou ele e ele está indo dar essa palestra. Mais um acidente registrado na rodovia, na MGC 491. Graças a Deus, neste caso aqui, sem vítimas graves. Gente, 2 acidentes extremamente graves aí que aconteceram em poucos segundos ali, um em seguida do outro, quase no mesmo trecho ali da rodovia. Olha esse primeiro caso aí, a situação que esse capô do veículo, essa frente do carro ficou dessa caminhonete aí. Por pouco, esse motorista não conseguiu atravessar o outro lado da pista. Mas que sorte aí, ele conseguiu, esse poste aí, graças a Deus, ajudou. Infelizmente, ele chegou a capotar, mas poderia ser muito pior. O veículo poderia ter invadido a pista contrária e assim finalizado em uma tragédia. Gente, muita atenção quando chove, principalmente quando chove nas estradas. E um acidente entre um carro e uma carreta deixou 2 pessoas feridas em uma rodovia que liga São Tomás de Aquino a São Sebastião do Paraíso. Veja a situação do carro após a batida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro perdeu o controle ao tentar uma ultrapassagem e bateu na traseira da carreta que seguia na mesma direção. Segundo os militares, os 2 motoristas não se feriram e recusaram atendimento. Já 2 passageiras do carro foram socorridas e levadas para a UPA de São Sebastião do Paraíso. Uma vítima com suspeita de fratura no ombro e a outra com dores na barriga. A polícia orienta que motoristas redobrem a atenção em trechos de pista simples, principalmente durante ultrapassagens. Mais um caso aí bem grave, né? Dá para ver ali nas imagens também que a pista era simples, não tem acostamento. Olha onde esse carro foi parar e a situação que ele ficou após bater na traseira dessa carreta aí que seguia no mesmo sentido do motorista aí do carro. Mas felizmente aí os 2 motoristas, tanto do carro que está destruído, quanto da carreta envolvida, porque a batida foi na traseira, não ficaram feridos. Mas 2 passageiros do carro envolvido tiveram que aí ser levadas para o hospital, uma com fratura e a outra com dores na barriga. Então, muita atenção nessas estradas, gente. E o corpo de um homem que foi encontrado morto lá em Três Corações já foi identificado. A morte, de acordo com a polícia, pode ter ligação com o tráfico de drogas. A vítima foi identificada como Felipe Cássio Procópio, de 34 anos. Segundo a polícia militar, o corpo apresentava vários ferimentos causados por faca, principalmente na cabeça, nas mãos e no pescoço. A polícia foi até o local após denúncia de moradores. O corpo foi encontrado no bairro Boa Ventura. A perícia foi chamada e o corpo de Felipe foi levado para o IML da cidade. A polícia investiga a motivação da morte, mas a principal linha de investigação aponta que o crime pode ter relação com dívidas ligadas ao tráfico de drogas. 3 pessoas foram detidas, suspeitas de envolvimento no assassinato. Uma adolescente de 17 anos, um homem de 49 e uma mulher de 51. Todos foram levados para a delegacia e o flagrante foi registrado. Gente, os moradores ali registraram ali o trabalho da polícia, da perícia da Polícia Civil, que estiveram ali no local logo que esse corpo foi encontrado. Até ontem não tinha sido identificado, nós mostramos aqui também na TV Alterosa, mas a polícia levou esse corpo para o IML com a ajuda de familiares, conseguiu chegar até essa vítima, que é esse homem que apareceu aí na foto. Agora a polícia quer saber, quer detalhar esse crime, como tudo aconteceu, já que ele tinha ferimentos graves provocados por faca por todo o corpo. A ligação inicial é o tráfico de drogas, mas a perícia aí faz uma investigação, a Polícia Civil vai fazer uma investigação para chegar realmente no que de fato aconteceu. E o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio em uma área de vegetação próxima à rodovia MGC 369, lá em Campo Belo.
As chamas se espalharam rapidamente em uma área de vegetação próxima à rodovia MGC 369, em Campo Belo. Segundo o Corpo de Bombeiros, esse fogo aí começou em uma fazenda às margens da estrada. As chamas estavam altas e colocavam em risco a segurança da região. Os militares foram acionados e agiram rápido. A equipe conseguiu controlar o incêndio e impedir que se alastrasse ainda mais. Depois de apagar o fogo, os bombeiros ainda fizeram um rescaldo. Não houve feridos e a área queimada é contabilizada. Gente, dá até uma certa aflição, né, em escutar essas chamas aí se alastrando nesse registro aí feito por moradores ali da região, dessas chamas se alastrando e consumindo essa área. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, esse fogo aí se alastrou rapidamente por essa vegetação que pelas imagens dá para ver que está seca e também colocou em risco aí pessoas que passavam, porque foi bem próximo às margens ali da rodovia em Campo Belo. Graças a Deus o Corpo de Bombeiros chegou rápido, conseguiu controlar a situação e impedir que as chamas se alastrassem ainda mais para outras áreas ali do local. E um incêndio de grandes proporções também atingiu uma casa em Poço Fundo. O Corpo de Bombeiros de Machado que foi acionado para atender essa ocorrência. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a residência completamente tomada pelas chamas. A moradora desesperada tentava conter o fogo sozinha com uma mangueira de jardim, mas foi sem sucesso. Com a situação fora do controle, os bombeiros começaram a combater o fogo. Depois de intenso trabalho, eles conseguiram apagar o incêndio que se alastrava pelos cômodos da casa. Segundo os bombeiros, as chamas destruíram os móveis e comprometeram a estrutura da casa. A moradora relatou aos militares que o incêndio começou durante o uso de álcool para acender um fogareiro, já que não havia fogão a gás na casa. A polícia militar também esteve no local e fez o registro da ocorrência. Não houve feridos. Pensa o desespero dessa dona da casa, vendo aí as chamas se alastrando dentro da própria residência dela e ela ali sem poder o que fazer. Ela tentou pegar uma mangueira ali para controlar essas chamas que foram rapidamente consumindo objetos aí, danificando até a estrutura da casa. As fotos dá para ter noção aí da gravidade desse incêndio que atingiu essa casa lá em Poço Fundo. O Corpo de Bombeiros de Machado foi acionado, conseguiu chegar a tempo lá no imóvel, mas o prejuízo foi contabilizado, o prejuízo foi registrado, vários móveis, objetos, camas, roupas foram queimados e infelizmente também a estrutura da casa, de acordo com os militares, foi atingida. Agora a polícia aí vai investigar também as causas desse incêndio. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Vamos para um rápido intervalo aqui no Jornal da Alterosa Edição Regional, mas depois estamos de volta com o caso de 2 suspeitos que foram presos após assaltar essa adega lá em Três Corações. Eu volto já, hein? Gente, seguimos aqui pelas redes sociais, acompanhando aqui todo o sul e sudoeste de Minas. Lembrando que também estamos pelo Facebook e YouTube da TV Alterosa. Por isso é muito importante que você interaja aqui com a gente, mande um abraço pra gente, fala da cidade onde você está, que a gente faz questão também de retribuir esse abraço. Fala da situação, de como que tá o tempo aí na sua região. Hoje de madrugada teve chuva aqui em Varginha, tanto que já mostramos aí 2 acidentes que podem ter sido causados aí pela pista molhada, aí ou talvez pelo excesso de velocidade. Tudo vai ser investigado, mas as imagens aí mostraram que a pista ainda estava bem molhada aí no começo da manhã. Então vai interagindo junto com a gente aqui. Tem esse caso aí também desse corpo desse homem que foi encontrado lá em Três Corações. A polícia vai investigar agora se tem ligação com o tráfico de drogas, mas infelizmente, gente, mais um caso aí chocante na nossa região. Teve também essa mulher em Caldas aí que foi arrastada aí por cães, gente. 15 cães, cerca de 15 cães. Pensa o desespero dessa mulher. Já estão me avisando aqui, vão voltar agora, né, para todo o sul e sudoeste de Minas. E daqui a pouco a gente continua aqui nas nossas redes sociais. E já estamos de volta aqui no Jornal da Alterosa, edição regional. Boa noite para você que chega agora também aqui ao vivo na TV Alterosa. E 2 homens foram presos suspeitos de roubar uma adega em Três Corações. Veja só. Cadê o dinheiro maior? Não tem. Cadê o dinheiro maior? Cadê?
Segundo a Polícia Militar, 2 bandidos armados com um facão renderam uma funcionária e um cliente em um comércio que fica no bairro Rio do Peixe. Eles levaram dinheiro do caixa e garrafas de uísque. Os suspeitos fugiram em direção ao bairro Vilas Boas. A Polícia Militar foi acionada e, com base nas imagens das câmeras de segurança, conseguiram localizar a dupla que foi presa. Parte do material roubado foi recuperado, incluindo o facão utilizado no crime, uma réplica de arma de fogo e uma blusa que teria sido usada por um dos bandidos. Os suspeitos foram levados à delegacia. Olha a audácia desses suspeitos, né? Na hora que eu abri o vídeo, na hora que chegou aqui na TV Alterosa, eu que abri esse vídeo, eu não conseguia prestar atenção em outra coisa a não ser o tamanho dessa faca usada aí para poder assaltar essa adega, gente. Olha o tamanho da adega, vê se tem necessidade de uma faca desse tamanho. O desespero dessa mulher que estava trabalhando durante a noite, quando ela foi surpreendida aí por esses 2 criminosos, de acordo com a polícia, eles estavam armados aí com um facão. Olha, ele chega aí no caixa, ameaça a mulher, não precisa nem falar nada, né, gente? Só o tamanho dessa faca aí, ele não precisava falar nada. Mas a audácia é tamanha. Ele vasculha o caixa, ele pega o dinheiro e sai aí como se nada tivesse acontecido. Agora imagina a cabeça dessa vítima trabalhando, receber esses 2 aí durante o trabalho dela. E 2 lojas foram alvos de furto lá em Carmo do Rio Claro, veja só. Imagens das câmeras de segurança mostram um homem chegando a uma pastelaria que fica no centro de Carmo do Rio Claro. Ele observa o local e pega um pedaço de madeira para tentar arrombar a porta e forçar a entrada. Nestas outras imagens, dá para ver o criminoso tentando quebrar uma janela, mas como não consegue, foge do local. Segundo a polícia, o mesmo bandido conseguiu tempos depois invadir um restaurante, onde levou um celular, dinheiro e documentos da empresa. As vítimas informaram que este foi o 2º furto em menos de 2 meses. A polícia segue em rastreamento em busca do criminoso. Gente, infelizmente aí esse é brasileiro, mas pro mal, né? Porque ele chegou ali, tentou arrombar essa loja lá em Carmo do Rio Claro, mas pela calma ali, a tranquilidade, 2 cachorros acompanham ele pega um pedaço de madeira, vai tranquilamente como assim se nada tivesse acontecendo. Dá para ver que ele tá de boné, um capuz aí também, ele até se preocupa em esconder o rosto, né? Mas tá de noite, ele tá bem tranquilo aí, se alguém olhasse não suspeitaria dele, mas de acordo com a polícia, ele não conseguiu, né, finalizar o alvo nessa loja, mas conseguiu furtar aí outro estabelecimento. E ele já tem passagens, né? Então agora a polícia vai investigar esses crimes que ele é suspeito. E se Deus quiser, né, ele pode ter uma pena em relação a esses crimes. E a Polícia Civil divulgou o balanço da Operação Radix, lá em Lavras. A ação teve como alvo aí um grupo criminoso envolvido em 3 crimes de grande repercussão lá na cidade. 5 pessoas foram presas com idades entre 23 e 32 anos. As investigações apontam que os suspeitos agiam juntos de forma organizada. Parte do dinheiro e dos objetos roubados foi recuperada. Esses trabalhos têm como propósito 3 inquéritos policiais, né, relativos a 3 crimes, sendo 2 de furto. Esses furtos, um deles foi praticado contra uma casa assistencial, um asilo, né, de idosos assim, que presta relevante serviço à sociedade de Lavras, no qual os investigados invadiram e subtraíram parte desses dividendos ali, até um cofre mesmo dessa instituição. O outro seria um furto praticado aqui no supermercado, próximo inclusive à delegacia, cujos autores subtraíram um montante considerável do cofre daquela unidade, estimado pelo menos R$100 mil. E o outro, o crime mais violento, foi um roubo, dos quais os autores invadiram uma casa de família, uma residência familiar. Lá renderam todos os moradores, amordaçaram, empregaram violência, uma grave ameaça por emprego de arma de fogo, né? E subtraíram diversos pertences, né? Praticamente um arrastão naquele imóvel. O nome Radix, que vem do latim significa raiz, foi escolhido para mostrar o elo entre os criminosos. Nesse cenário aí foram detidos esses infratores. Ainda há um investigado que, embora ligado a esse grupo, não praticou diretamente um desses crimes, mas sim outro, crime de furto sob investigação pela delegacia de Candeias, já que aconteceu naquela unidade. Então, foi uma resposta que a Polícia Civil deu e ainda continua, né, a trabalhar no caso, de certa forma,
deu sociedade aí e esperamos também a colaboração da população para as demais etapas dessa população e das demais. E em breve, caso não consigamos deter esses investigados foragidos, vamos passar as imagens à imprensa, né, com a devida regularidade necessária, para que a população nos ajude a deter esses sujeitos. Infelizmente, aí quando você pensa em raiz, aí você pensa em coisas boas, né? Algo que sustenta, mas aí realmente essa raiz está sendo usada para sustentar um crime. Mas a polícia está de olho, né? A polícia já está aí atrás desses envolvidos. 5 pessoas foram presas aí, envolvidas nesse esquema criminoso, que de relevância aí tiveram 2 furtos na cidade e, além disso, um roubo com extrema violência lá na cidade contra uma casa de um casal, de uma família, que foram amordaçados durante a ação desses criminosos. Mas graças a Deus a polícia já sabe quem são e agora está de olho ali para que não tenha outros esquemas envolvidos também nessa criminalidade. E uma operação de fiscalização em São Lourenço apreendeu 600 quilos de carne sem procedência. A ação foi coordenada pelo IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, com apoio da Polícia Militar do Meio Ambiente e também da Prefeitura da cidade. A blitz aconteceu perto do aeroporto de São Lourenço. A ação foi coordenada pelo IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, com apoio da Polícia Militar do Meio Ambiente e da Prefeitura Municipal. A equipe abordou 19 veículos com produtos de origem animal e vegetal, sendo diversos tipos de carga, de laticínios, hortifruti, carnes abatidas e até animais vivos. Em um dos veículos, os fiscais encontraram carne sem qualquer identificação de origem ou inspeção sanitária, o que representa riscos à saúde pública. Todo o material irregular foi apreendido. Novas ações como essa devem acontecer em outras cidades da região. Gente, olha que perigo aí. E graças a Deus que teve essa fiscalização aí de vários órgãos para poder combater esse tipo de crime. Foram 19 veículos fiscalizados ali nessa rodovia, ali próximo ao aeroporto de São Lourenço. 600 quilos de carne de forma aí duvidosa, de forma que não é correta. Imagina, a gente acha que um açougue ou um supermercado que vai vender esse tipo de carne que tenha procedência, mas graças a Deus a fiscalização está de olho, né, gente? Não podemos deixar que isso possa passar aí para a população. E o Jornal da Alterosa fica por aqui. Uma boa noite para você. Eu agradeço pela sua companhia aqui na tela da TV Alterosa. Um bom restinho de semana, que amanhã é sexta-feira. Um beijo e até lá.